Olá pessoal, tudo bom? Professor José Carlos Coelho aqui de novo com vocês, né, na nossa 26ª aula, né, e a gente está aí às 26 aulas com vocês juntos aí. Espero que estejam gostando das 26 aulas. Não sei se essa vai ser minha última, se vai ser só mais uma aula, mas fica aqui já também um abraço para todo mundo. Pessoal, o que a gente vai aprender na aula de hoje? Lembra que na aula passada a gente falou sobre o cinema parte 1. Na verdade, tinha que ter umas 20 partes de cinema. Hoje a gente vai pegar uma parte 2, que a gente vai trabalhar numa outra sequência do cinema. Nesse segundo momento, nós vamos falar do cinema de transição. Lembra que a gente falou do cinema de atração, né? Que era para atrair o público, ainda estava começando. Agora a gente vai falar dessa transição e sua industrialização, porque o cinema vai se tornar, ele continua sendo uma arte, né, a 7ª arte, mas ele vai se tornar uma indústria, que é o que a gente tem hoje. Pontuar alguns conceitos, abordar o cinema clássico, o moderno, o expressionista, o surrealista e fazer um breve comentário sobre Chaplin, que não dá para deixar de falar de cinema sem falar de Charlie Chaplin, né? A gente tem muito mais movimentos do cinema, tudo, mas a gente escolheu o expressionista e o surrealista também para falar, porque a gente trabalha muito isso nas nossas artes plásticas, né? E na própria literatura é importante falar dessa conceituação. Então vamos lá, o cinema virou indústria. Como? Antigamente, cada quadrinho era vendido separadamente. Lembra que eu falei? O cara pegava, aula passada, o cara pegava aquele trecho, comprava, na hora de exibir, ele podia mesclar, misturar, tudo isso aí. Então, o filme era selecionado. Com isso, o seu exibidor que comprava o filme poderia exibi-lo de qualquer forma até misturá-lo com outros. Com a lei do copyright, no cinema, os direitos do produtor eram garantidos. Aconteceu isso com Méliès, com a viagem Viagem à Lua. Porque, como não tinha nenhum direito, a pessoa pegava, os plágios aconteciam. Pegava aquela ideia do Méliès, vou fazer um igual, vou misturar aqui tudo. Por quê? Eles estavam errados? Não, porque não tinha nenhuma lei que sancionava aquilo. Agora, a gente tem o copyright, que é uma lei lá do século XVII, da Rainha da Inglaterra, mas ele vai começar a ser empregado, né, no cinema. Por quê? Com uma tal de jurisprudência, no termo jurídico a gente fala isso. Aconteceu que teve um filme que o Thomas Edison foi lá e foi copiar. Aí o seu autor, eu não me lembro o nome agora, ele falou assim, opa, peraí, você está copiando. Aí o Thomas Edison, não, estou copiando um trecho, misturando com outro trecho, então é isso aí. Ele, se quisesse registrar, tinha que registrar pedacinho por pedacinho. Né? Aí o autor do filme falou, não, peraí, o filme é um só, não é um pedacinho, não tem essas seções. Aí o juiz deu lá parecer favorável. Por quê? Porque todas essas sequências de cena ele colocava lá, que toda uma sequência de cenas sobre um contexto, formava-se um filme. Isso foi o termo do juiz, eu acho que foi usado na hora mais ou menos com esses termos. Daí que se criou a tal jurisprudência para o copyright, né? A partir de então, o filme inteiro ele era considerado uma criação original do produtor, né? Não as partes dele, né? Direito garantido. Então surge com isso um terceiro elemento na relação, produtor versus exibidor. Lembra dos vaudevilles que a gente viu tudo, que é o distribuidor. Porque aqui o produtor fazia, o exibidor comprava e fazia o que quisesse, aquela festa que a gente sabia que acontecia. E aqui não, agora vai surgir o distribuidor. Com isso, o exibidor não podia mais comprar, e sim alugar de um distribuidor. Tá? Então, assim, com isso, o que acarretava, pessoal? O objetivo do cinema se tornou uma mídia de massa. Por quê? Porque o exibidor alugando, né, quando você compra, é muito mais caro do que alugar. Né? Ele podia, com aquele dinheiro que ele comprava, ele passou a alugar, ele podia alugar mais filmes. Consequentemente, o que acontecia? O produtor tinha que produzir mais filmes, o distribuidor distribuiria mais filmes, e isso foi se tornando uma máquina de indústria, né, gente? Uma baita indústria, que é o tamanho da indústria do cinema que a gente tem hoje, né? Vamos lá. Aumentou a demanda por filmes, como a gente já falou, industrializou-se o processo desde sua produção, porque antigamente o produtor fazia tudo. Ele era o roteirista, ele era o cara que escrevia, ele era o cara que editava, ele fazia tudo aquilo. Com isso aí, a gente teve que dividir, né, como uma boa parte como a gente tem hoje, né? A gente dá o processo desde a produção. Então, a gente tinha aqui o processo de criação separado, o roteirista, os editores, os diretores, responsáveis por fotografia, etc. Né? E foi marcada uma época de transição, com ênfase na linguagem, de como vai ser filmar. Porque lembra que tudo que a gente falou era um plano único. A partir de agora, eles vão buscar, né, uma nova linguagem.
tá? A maneira com que vai ser filmado, do que essas histórias vão ser filmadas. Então, por isso que esse momento de transição que a gente fala. Aumentou o comprimento do rolo de filme, então a gente podia filmar por mais tempo. Assim, os filmes passaram de ter de 5 a 20 minutos. Procuravam narrativas autoexplicativas, mais complexas, né? Surgimento do intertítulos, criação do plano americano. O que era o intertítulo, pessoal? Intertítulo é aquelas imagenzinhas que aparecem com texto escrito entre um filme e outro, que a gente já viu bastante desde a aula passada. E a criação do plano americano, por quê? Olha só. Porque o plano era inteiro, né? Normalmente se falava, você coloca um palmo para cima e um palmo para baixo, você aparecia a pessoa de corpo inteiro, desde o pé à cabeça, não é o que está acontecendo aqui. O que o plano americano fez? Ele pegou e aproximou, subiu mais um pouquinho, mais ou menos que cortando o pé para dar uma aproximação maior, né? Então esse é o termo que se usa até hoje, quando você quer dar uma aproximação. Depois teve o plano francês, que ele era o que estava mais ou menos a 1,5 m, a câmera ficava mais ou menos a 1,40 m do ator, né? Então era um pouco mais próximo que o plano americano. Então aqui, ó, como é que virou lá o intertexto, era assim, né, que a gente viu. E agora a gente vai ver um filme bem bacana para mostrar para vocês, mas antes disso, qual o fator que fez aumentar essa demanda de filmes? A regulamentação do processo com copyright e a garantia dos direitos dos produtores ou o surgimento dos filmes coloridos? Qual é? Essa tá muito fácil, que eu vou fazer até de costa para você. A gente já volta. Estamos de volta aqui, pessoal. Então, olha, essa é fácil, essa questão aqui. Qual o fator que fez aumentar a demanda dos filmes? Lógico que foi a regulamentação do processo do copyright e a garantia dos direitos dos produtores. Então, resposta A. Vamos prosseguir. Vamos mostrar agora o filme, que é bem legal, que é L'Assassinat de Dudeguise. Olha meu francês maravilhoso funcionando. É um filme de 1908 e ele já começa a mostrar um pouco desse plano americano aí, né? E outra coisa, é surpreendente que esse filme é a primeira vez que os atores aparecem de costas. Porque até então parecia uma afronta, né, para o cinema isso. Então é a primeira vez que aparece. Vou mostrar só um trechinho para vocês verem. Vamos lá. O Charles Le Barge, né? Também é outro grande cineasta daquela época, tudo. Então vamos lá. O cinema virou indústria, né? Então a edição ganhou suas primeiras padronizações. Então agora a gente vai falar um pouquinho das padronizações do cinema, tá? Não vou falar de todas, tem muita coisa para falar, a gente vai falar de algumas. Primeira era a paralela, tá? Isso naquela época, na época da transição lá, que era quando duas coisas aconteciam ao mesmo tempo e o corte é alternado de uma cena para outra. Então, por exemplo, tinha o cara correndo. Antigamente o cara correndo, eles continuavam com o cara correndo. Era uma coisa bem chata. Aqui não, aqui a gente já pega aquela cena e já coloca nos momentos diferentes ali, né? A analítica, que era quando ficcionava a mesma cena, mostrando a cena de vários planos. Eu estou aqui, na câmera 2, me corta para a câmera 1. Deu certo? De novo para 2. Viram como é que funciona? Era isso que acontecia, que era a padronização analítica, que viu que a gente usa até hoje, tá? A gente tinha essa aqui que é interessante, em contiguidade, que é uma transição do personagem saindo de uma tela e entrando pelo mesmo lado da tela que ele saiu, mostrava um olhar subjetivo. Eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês aqui, vocês aguardam, eu já volto, tá? Olha só, estou indo embora. Estou voltando. Voltei. Perceberam? Em contiguidade. Usamos até hoje também, pessoal. Aprenderam esse termo? Ó, bem legal para fazer, né? E também mostrava o olhar subjetivo do próprio personagem.
E tem também o plano e contraplano, que esse aqui também a gente usa até hoje, né? Que é uma cena ou uma sequência de qualquer um, onde temos dois personagens dialogando. Era o famoso assim, oi, oi, tudo bem? Tudo bem. Que cortava de uma câmera para outra e depois na hora da montagem fazia. Era o plano e contraplano, né? Em geral, um de frente para o outro. Vamos ver aí como é que funciona o plano e contraplano para vocês verem. Voltamos aqui, pessoal, câmera 2. Então aqui, ó, viu? Perceberam como é que funciona? É bem legal. É legal você brincar com essa movimentação de câmera e de edição, bem bacana. Então vamos lá. Sobre as primeiras padronizações da edição. Nós temos a alternativa 1 lá. Em contiguidade. Era quando o plano fracionava a mesma cena? Presta atenção. Plano e contraplano. Era quando a cena ou sequência de qualquer onde temos dois personagens dialogando. Analítica, transição de um personagem saindo da tela e entrando pelo mesmo lado. Alternativa A, todas são falsas. B, a 1 e a 2 são verdadeiras. Ou C, a 1 e a 3 são falsas. Qual que você acha que é? Essa está bem fácil, acabei de explicar. Não se confunda, temos pegadinhas. Já voltamos numa piscada. Voltamos aqui, pessoal. Perceberam a sincronia aqui, ó, o jogo? Então, gente, pessoal, em contiguidade, quando era como fracionava a mesma cena. Não, isso é errado. Na verdade, contiguidade é a transição de um personagem saindo de uma tela e entrando para outra, que eu mostrei aqui para vocês, né? Plano e contraplano, cena ou sequência de qualquer um, onde temos dois personagens dialogando. Eu fiz isso aqui também para você. Oi, tudo bem, tchau. Né? Então essa está correta. E analítica, transição de personagem saindo da tela e entrando pelo mesmo lado. Não, isso é em contiguidade. E quando fracionava a mesma cena, aí sim que era a analítica, né, pessoal? Então a alternativa C, 1 e 3 são as falsas, né? Então agora a gente vai ver sobre o primeiro filme falado, né? Vamos ver um trechinho do primeiro filme falado. $10? Oh, I'm going to take you to Coney Island. Yeah? Yes, I'm going to ride on the chute-to-chute. And you know, in the dark mill? Yeah. Ever been in the dark mill? No, I was... Well, with me, it's all right. I'll kiss you and hug you, you feel right. Now, Mama, stop now. You're getting kittenish. Mama, listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. I'm going to sing it jazzy. Now, get this. Blue sky, smiling at me, nothing but little blue signs do I see. Tá, pessoal? Só um trechinho, como a gente falou, né? Você viu, né? Tem gente que gostava na época. Só que tem muita gente que ainda continuou fazendo o cinema mudo, né? A gente vai ver depois, o próprio Chaplin começou a fazer depois isso também, né? Então, continuando aqui, os conceitos do cinema, né, pessoal? Conceito de cinema dividido em 3 atos e o plot twist, né? O que era isso aí? Ó? São coisas técnicas que vale a pena você estar aprendendo. Nossa aula hoje é especial também sobre cinema, a gente aprendeu bastante da vez passada, que é a estrutura clássica de 3 atos. Vem lá do cinema clássico, essa estrutura, tem gente que ainda trabalha nesse sistema hoje, tá? Que é o prólogo, o episódio e o êxodo, né? Que o Aristóteles já falava lá atrás isso, né? Que é o quê? O início, o episódio, que é o desenrolar da história, e o êxodo, que é a conclusão, que é como se finaliza. Antigamente, no sistema de atração, sempre era final feliz. A gente vai ver hoje aqui que nem sempre foi assim depois, tá? Então, um ato é uma série de eventos e cenas que culminam em um ponto climático, causando uma reviravolta na história. Então, o protagonista muda de meta a partir dali. Então, o que acontece? Ele está lá, o mocinho vem, acordou de manhã, um dia maravilhoso, tudo, de repente foi lá e o gatinho dele foi atropelado. Né? Aí descobriu que o cara que atropelou ele foi o vizinho que não gostava.
Então ali já começa um novo ato, né? Uma reviravolta na história daquele ator, né? Do protagonista. Então vamos lá, o plot twist ou plot point é qualquer coisa que engancha a ação e muda ela para outra direção, causando uma reviravolta no contexto. Então ele também faz parte do ato, plot twist, mas ele dá esse bug total na cabeça do protagonista. Que ele pode estar indo numa direção, ele pode ser o bonzinho, e do nada ele pode virar a ser o vilão da história. Vocês já viram vários filmes assim, eu garanto que vocês viram. Tá? O foreshadowing, que é um artifício pelo qual o autor insinua fragmentos da história que ainda está por vir. É uma espécie de truque narrativo, o qual um elemento é colocado em cena de maneira que o público não decifre de imediato a sua volta posteriormente e abala a trama de maneira significativa. Lembra lá, tá o cara lá comendo sorvete. Pensando, o cara que não fazia nada no filme. Ele está antecedendo uma ação que depois ele vai o quê? Ele vai ser assassinado, ele vai dar um beijo na menina. Então, ele antevê, ele vê, ele prevê, às vezes ele mostra uma cena lá na frente, ele pega um ato anterior e joga aquele cara que não fazia nada, ele vai se sacudir um pouco mais. Então, ele vai ser o foreshadowing, né? Aí agora a gente chega na decupagem do cinema, que é a planificação por escrito de cada cena do filme, né? Com indicações técnicas detalhadas. Então, a gente já tinha o roteiro ainda era bem simples naquela época, e conforme a industrialização, a gente precisou fazer uma decupagem, uma explicação mais a fundo de como funcionaria aquela cena. Por quê? Porque para dar para o ator, para o protagonista, para os atores, uma descrição mais exata de como ele deve atuar, né? Não é só, você vai chegar com a faca e vai matar, você vai chegar e vai dar um beijinho, não é assim, você vai dar um sorriso. Não, ele vai simplesmente descrever toda a ação de como é até a parte sentimental do personagem. O que faz isso? Fez o personagem ficar cada vez mais, né, interessante para nós telespectadores, né? Começa a sua planificação e se concretiza na filmagem e assume sua forma definitiva na montagem. Tá? Então ele vai começar com a ideia lá, na filmagem a gente vai fazer, e quando o cara vai editar, montar, é que ele vai colocar exatamente da maneira que ele quis, ali, que o cara da decupagem previu, né? De como vai montar para ver aquela cena final que a gente está acostumado a ver já. É a materialização verbal ou não do texto oriundo do roteiro. Vamos lá, pergunte lá. Quais são os seus respectivos conceitos? Planificação por escrito de cada cena do filme com indicação de técnicas detalhadas. Acabamos de falar. Artifício pelo qual o autor insinua fragmentos da história que ainda está por vir. Também falamos. Então a gente está falando da decupagem do foreshadowing, ou do plot twist do foreshadowing, ou da decupagem do plot twist. Uma piscadinha e a gente já volta, pessoal. De volta aqui, pessoal, lógico que a gente está falando, né, da decupagem e do foreshadowing que a gente falou, né? Prosseguindo, cinema clássico, a gente vai voltar um pouquinho da aula passada para vocês lembrarem, que era caracterizada por narrativas lineares, com início, meio e fim bem definidos, e um encerramento fechado, final feliz. Também gerava a certa magia, como se não fosse possível o cinema se apresentar ao espectador enquanto fruto de uma série de artifícios, tá? Então esse era o cinema clássico. Aí surge o cinema moderno, que é esse sistema de transição. Modelo americano, né, que depois ele vai ficar, a gente vai ver que o grande cinema moderno ele vai surgir lá para 1941, que a grande característica vai ser no filme Cidadão Kane, tá? Eu não vou passar isso para vocês, do Orson Welles, mas é sensacional, assistam, tá? Que trouxe alguma mudança brusca nesse filme, com profundidade de campo, que é o plongée, ó, o biquinho em francês, plongée, né, que é o famoso mergulho da câmera alta, que vem lá de cima da cidade, aquela maravilha, que se usa até hoje, né, voltada para baixo, e o contra-plongée,
que são as elipses temporais da narrativa fragmentada. O cara viajava, aí fazia aquela fumacinha, 500 anos-luz atrás, que o cara lembrava do sonho, né? Isso o cinema moderno vai trazer, e o Cidadão Kane é o maior exemplo disso, do início desse sistema, tá, pessoal? Aí a gente chega no cinema expressionista. O pessoal do terceiro ano já viu alguma coisa sobre cinema expressionismo lá na aula 9, tá? Então, assim, o cinema expressionista está totalmente ligado ao expressionismo alemão, que nós não estudamos, mas vamos estudar ainda o expressionismo alemão, que é a ideia do sentimento. Para quem trabalhou comigo, já foi meu aluno, o expressionismo em artes plásticas, ele foi um dos poucos movimentos que não teve crítica de arte, porque ninguém vai criticar o sentimento da pessoa, ninguém sabe o quanto a pessoa está magoada ou está emocionada com aquela situação. Então não se criticava, também não se vendia muito, né? Então, assim, o estilo que retrata as emoções por meio da distorção da forma e da cor. Os temas eram sombrios, suspense, policial, mistério no ambiente urbano. Então começou os filmes de terror. Pessoal, então vamos lá. Os personagens eram bizarros, assustadores, uma distorção de imagem devido a uma excessiva dramaticidade, tanto na atuação quanto na maquiagem. Então ele foge daquele formal. Tá? A ideia do expressionismo é esse exagero. O movimento expressionista ele já tende ao exagero, tá? De sentimentalismo. Só que aqui ele vai entender porque a gente chama de trash, né? Então, dramaticidade, atuação quanto à maquiagem, cenografia fantástica, recriação do imaginário humano. O primeiro filme foi O Gabinete do Dr. Caligari, né, de 1920, do Robert Weiner. Assistam, também é bacana, eu não vou mostrar aqui hoje, eu vou mostrar um outro que é muito mais interessante, no meu ponto de vista, meu singelo ponto de vista, que é o Nosferatu, né? Então a gente tem lá. Primeiro, uma atividade para vocês, relacione com seus respectivos estilos, trouxe alguma abundância brusca nesse filme, com profundidade de campo, como o plongé, né? É caracterizado por narrativas lineares, com início, meio e fim, bem definido, um encerramento fechado. A gente já estudou isso também. E os temas eram sombrios, de suspense, policial, mistério, ambiente urbano. Estamos falando, respectivamente, de quê? Do cinema clássico, moderno, expressionista ou do cinema moderno, clássico, expressionista? Essa é VaptVult. A gente volta que está fácil. Estamos de volta aqui, pessoal, porque essa é tão fácil que eu até fui me esconder de vocês. Lógico que quando a gente traz mudanças bruscas desse filme, profundidade de campo, o plongé, a gente está falando do cinema moderno, né? Caracterizado narrativas lineares, o clássico e o suspense e tudo, o expressionista, a alternativa B de bola, né, pessoal? Prosseguindo, vamos mostrar o Nosferatu, que eu falei para você que eu ia mostrar, sensacional. Um clique. Maravilhoso esse filme inteiro, pessoal. Ele é um filme que ele só tem música porque é um filme de 1922, ainda é mudo, mas o filme mudo é não falado, mas ele tem a trilha sonora. Tinha alguns filmes até numa determinada época que tinha um narrador. A partir desse momento do cinema moderno, os filmes não precisam mais de um narrador, porque a ordem cronológica deles, a sequência lógica do filme já conta a história. Então a pessoa já entende, né? Então vamos lá. Mais sobre o cinema expressionista, alguns grandes nomes, né? Fritz Lang, que é o Dr. Mabuse, jogador de 22,
o Dr. Mabuse e o Inferno no Crime, uma sequência dos filmes, olha que legal. Né? O Vampiro de Düsseldorf, maravilhoso. E Metrópolis, que é a Metrópolis de Fritz Lang, é outro clássico do cinema mundial. Aconselho todo mundo a ver, que fala sobre tecnologia, o homem, robô, isso lá em ano 1926, pessoal. O do Murnau, que a gente fala, mas o Murnau, que a gente tem o Nosferatus, A Última Gargalhada e o Fausto, de 1926. Também atores. Então agora vamos ver Metrópolis, um trechinho, porque vale a pena. Sensacional esse filme, pessoal. Os filmes bons não são só os últimos, tem que ser os primeiros também, são os melhores. Então vamos lá, escreva sobre o cinema expressionista, suas características, cite pelo menos um diretor e 3 filmes. Eu mostrei para vocês um monte aqui, vou dar um tempinho um pouquinho mais longo, vou lá tomar minha água e já volto, hein? Nosferatu para você. Pessoal, estamos de volta aqui. Lógico que um dos, né, você pode falar do Nosferatu, do Dr. Caligari, tem o Metrópolis, você pode fazer um monte de gente, falar do diretor, do Fritz Lang, que eu gosto muito. E vamos agora dar sequência, porque a gente chega na parte do cinema que eu sou apaixonado, meus alunos acabam não gostando e no final acabam amando, porque eu sempre faço eles criarem um filme surrealista. Surrealismo é o automatismo psíquico puro, pelo qual se pretende exprimir verbalmente ou por escrito, ou de qualquer outra maneira, o funcionamento do real do pensamento, ditado do pensamento na ausência de qualquer vigilância exercida pela razão. André Breton, né, o Breton, que é o autor do Manifesto Surrealista, era escritor, muitos dessas vanguardas, elas começam com a literatura, né? Então, pessoal, no cinema deu vazão a novas técnicas e abordagens que o libertam,
transforma no meio algo que poderia ser explorado de diversas formas. Então, ele vai na contramão de tudo aquilo que a gente ensinou até agora, tá? Às vezes até replicando o impacto nos nossos sonhos. O surrealismo, para você entender o cinema surrealista, tem que partir do princípio do próprio movimento. Muita gente acha que o surrealismo é algo além do real. Mas quem estuda um pouquinho a fundo sabe que o surrealismo nada mais é do que o nosso real elevado ao extremo. Pensa na freada do ônibus. Você está lá no ônibus, e o motorista freia brusco. Você vai para frente, capota, rola. Eu, gordinho, sai rolando. Você levanta, qual que é a tua primeira reação? Você arrumar tudo. Uns vão pegar, sentar de novo, ficar de novo. Outros vão o quê? Eles vão levar, xingar o motorista, tudo. Essa atitude extrema, ela é surrealismo. Ela é surrealismo puro. Por quê? Porque o surrealismo está voltado totalmente para o onírico. O onírico é o sonho. E no nosso sonho, a gente pode tudo. Quem já foi rico no sonho, quem já foi pobre, né? Quem já foi A, quem já foi B, né? Muita coisa a gente pode ir no sonho. E detalhe, a gente está no sonho, hoje eu estou aqui, amanhã eu acordo lá nos Estados Unidos, no mesmo sonho. Então, isso vai ser retratado no cinema, através do seu roteiro. O roteiro não tem uma sequência lógica, ele vai assim, há alguns meses fulano apareceu, vai aparecer aquelas imagens lá, os textos, há um mês atrás, e depois, uma semana depois, aí depois fala 4 meses atrás. Ele não tem uma ordem lógica. Por quê? Porque o onírico não tem essa ordem lógica, né, pessoal? Como no sonho que desejamos trazer à vida, os filmes não têm limites nem regras. Estavam enraizados na vanguarda francesa, como Marais, né, na Estrela do Mar, em 1928, Jean Epstein, A Queda da Casa de Usher, também muito bacana esse filme, o Jean Cocteau, que é O Sangue de um Poeta, né, talvez o mais famoso, do Luiz Buñuel, e o Salvador Dalí, que é O Cão Andaluz, né, pessoal? E vamos ver agora Um Cão Andaluz. E aí, pessoal, viram esse filme interessante? Tem várias cenas. Tem a cena que a moça corta, que o barbeiro corta o olho da moça, que é sensacional. Veja o filme inteiro, ele é um filme de 15 a 19 minutos. E o bacana, por exemplo, aqui tem várias coisas que remetem ao sonho, né? Por exemplo, formiga na mão. Naquela época, a ideia do formigamento na mão é o desejo de matar, né? A gente tem ele lá, ele que estava cobiçando a mulher, né, carregando o piano, que era o peso. Aí tinha os padres, né, que a gente viu ali naquela cena, sendo carregado, é o peso da consciência dele. E também tem aquelas madeiras que estão atrás, que remete às tábuas dos 10 mandamentos, que ele está ferindo tudo aquilo, ele está se martirizando com aquilo tudo, né, pessoal? Então, assim, esse filme tem uma interpretação sensacional, é o clássico do surrealista, do filme cinema surrealista, e ele é feito no sistema de aleatório, né, do pensamento inconsciente coletivo, que sentou o Salvador Dalí e o Buñuel na sala, e cada um escrevia o que vinha na cabeça. No final das contas, eles juntaram isso, e o roteiro estava pronto. Essa é a característica do surrealismo. Por isso essa concepção onírica. A gente trabalha bastante isso quando eu estou em sala de aula, tudo. Essa concepção, a gente trabalha com balões, com as crianças, com os alunos lá estourando, tudo, para a gente montar o nosso texto. Sempre fica um texto bem bacana, pessoal. Vamos prosseguir aqui. De novo aqui, não, voltando. Tá? Então, o cinema surrealista tem como característica criar um automatismo fantasioso, replicando a própria mecânica dos sonhos, na qual o sonhador não tem vontade própria, onde as imagens e ações são liberadas. Tudo é liberado no sonho. Liberadas da filtragem lógica das funções tradicionais, sequências lineares e beleza estilizada e estética voltado ao onírico, como a gente já falou. Então, agora, para finalizar a aula de hoje, Charlie Chaplin
Tempos Modernos, né? É o grande nome do cinema, né? Diretor, ator, criador de personagem, né? Que é o próprio Carlitos. Então é uma obra cinematográfica de 1936, veja, já existia o cinema falado, ele continuava com o sistema mudo, né? O personagem Carlito é um homem do povo, ele consegue misturar humor com ingenuidade e lirismo de forma brilhante. Então ele é um trabalhador de fábrica, ele está lá suado, tudo, e ele quer sair daquele mecanismo todo, né? E ele sai dessa maneira com muito humor. Então a gente vai ver um pouquinho do Tempos Modernos para caminhar para o final. E aí, pessoal, bem bacana, Tempos Modernos, né? Então vamos aqui à última questão para você. Escreva sobre o cinema surrealista, suas características e no que se diferenciava do cinema clássico. A gente já volta em definitivo. De volta aqui, pessoal, em definitivo, a aula foi, eu acho que bem bacana, só que, eu queria mais tempo, mas tudo bem. Vamos lá falar sobre o surrealismo, a gente já falou, o Chaplin, né, o momento que ele foi robotizado no filme de Tempos Modernos ali, que ele para experimentação das máquinas, que não deu muito certo com ele, né, bem humorado. Então, o que a gente aprendeu hoje? Olha eu aqui de novo, pessoal. O que a gente aprendeu hoje aqui, né, pessoal? Aprendemos sobre a indústria de transição, né, a grande indústria cinematográfica, alguns conceitos, cinema clássico e moderno, cinema expressionista, cinema surrealista e terminamos fazendo só um breve comentário de Chaplin que merecia uma aula exclusiva sobre ele. Até a próxima, se Deus quiser, se não a gente está aqui, fica aquele abraço. Bom ter trabalhado com vocês todo esse tempo, né, pessoal? Até a próxima.